Boa noite. Ele voltou. O que eu falei? O que eu falei? Que eu ia voltar com oração, com revelação, com profecia. Calmem. Calmem. Hoje eu não vou falar, hoje cedo falamos sobre coabitações, né? Só que hoje nós vamos falar de Cristo, amém, irmão? Muita gente me mandando mensagem, mano, no TikTok, falando que, pastor, como o senhor conseguiu expressar sobre coabitação, sobre relação, sem xingar palavrão? Eu expliquei porque a base da Bíblia, irmão. Entendeu? A base da Bíblia, a base da revelação de Deus, né? Paz do Senhor, Romário Alves, Deus abençoe, minha irmã. Sua vida, sua casa. Gabi, Deus abençoe, Asis. O Hélito. Irmão, pessoas curte aí, compartilha, né? Agora nós vamos falar, irmãos, na Bíblia, sobre idade, né? E o que é errado. Bem, vamos falar agora na Bíblia como a idade certa que era para o casamento, né? Porque, tipo, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E assim, o nosso país está passando por uma crise muito, né? Onde as crianças estão evoluindo, estão crescendo muito rápida. E como eu digo, irmãos, criança tem que ser criança, entendeu? Adulto tem que ser adulto. Homens velhos de 70 anos quer namorar menina de 17 anos, 20 anos. Às vezes você pergunta, você não sabe se é o pai, se é o avô. Porque idade conta? Conta, irmãos. Idade conta. Não tem como um cara de 40 querer ficar com uma menina de 17, 18 anos. Idade conta sim. Idade não faz diferença. Idade faz diferença sim. Porque Isaac, ele foi buscar Rebeca, irmão, com 40 anos. Entendeu? Mas idade, pastor, conta? Conta sim. Não tem como você, uma mulher com 4 filhos, querer um menino de 22 anos que está começando a vida. Então, assim, idade conta? Conta. Experiência de vida conta? Conta. Não tem como um cara de 40 anos querer uma menina de 20. Não tem como uma mulher com uma vida já vivida, experiente da vida, querer um garoto de 22 anos que está começando a vida. Mas panela velha que faz comida boa. Né? O ditado. Tem homem que gosta de novinha, né? Novinha. Então, tem homens que gostam de novinha. E é um jogo desigual, irmão. Quando o cara tiver com 80, ela tá com 30. Então, assim, por isso que você não pode jamais unir o útil e o agradável. Entendeu? Você não pode apoiar a pedofilia. Você não pode apoiar isso não, irmãos. Ela quando você deixa uma criança ficar se sensualizando, você não pode achar isso bonito. Criança é criança. Tem mãe que cria filho como se fosse um adulto. E isso é errado. Criança sempre tem que ser criança. Tem mãe que não sabe diferenciar toda a briga do marido, do casal, leva pra filha, leva pro filho. Você tem que entender. Você para de querer achar que sua filha é uma criança. Então, assim, você tem que saber diferenciar, irmãos. Entendeu? Tem que saber. Casada, pastor, eu posso. Esses dias eu tive dando um conselho para uma mulher de 45 anos, irmãos. Ela queria casar com um cara de 23 lá na igreja, um menino de 23 anos. Aí eu falei: olha, Deus não tá no negócio, porque você tem uma penca de filho, você já é uma mulher vivida, você não tem que arrumar um garoto, você tem que arrumar um cara de 40 anos, no mínimo, não é verdade?
Porque, irmãos, para mim, como profeta e como ser humano, a idade e a experiência conta. Quem é o filho que quer ver seu filho novo, uma mulher com 4, 5 filhos? Ninguém quer ver, irmão. Agora, quando o cara já é um cara rodado, tem filhos também, já veio. Então, assim, Deus jamais ele vai usar julgo desigual. Deus ele vai unir o útil ao agradável. Você não pode juntar a inexperiente com a experiência. Aí a mulher que já é experiente pega um menino novo, deixa o menino maluco, aí depois vai lá, casa, tem filhos com ele, e aí? Me responde. E aí? Porque quando você entender, irmãos, que a misericórdia de Deus é a causa de você não ser consumido, porque na vida, irmãos, você tem que entender. Se você não tem filho, você vai se juntar com uma mulher que não tem filho. Agora, se você já tem filho, já veio de um casamento separado, você vai se juntar com uma mulher madura da sua idade. Entendeu? Você não pode fazer esse julgo desigual. Porque Deus não une pessoas, Deus une propósito. Você não pode, você cheio de sonho, cheio de projeto, começando a sua vida, querer se envolver com uma mulher ou com um cara que já tem a vida rodada, que já é rodado. Mesma coisa você vê uma menina de um cara de 24 anos com 3 filhos. O cara quer se envolver com uma menina que não tem filho. E isso é um julgo desigual tanto para ele, profeta, né? Tanto para ele como para ela. Então por isso que a Bíblia, irmãos, ela sempre vai dizer: poderá dar o cego? Não. Pode um velho de não, irmão. Não tem condições. Mas aí entra valores. Você vai ver quando tem dinheiro. Você vai ver que é por interesse. Que a pessoa não tá porque gosta. A pessoa tá por causa de interesse, irmãos. Então, assim, não é errado você querer alguém. Errado é você querer ter alguém acima da sua idade. Você com 20 anos com um velho com um cara de 40 que é experiente. Não tem lógica isso. Você com 20 e tem mães, irmãos, que tem essa mania de querer casar os filhos, as filhas à pressa, de querer arrumar, para de ficar empurrando sua filha para um homem mais velho que ela. Para de ficar empurrando seus filhos para casar, para sair de casa. Porque sua filha, irmãos, eu tenho 2 filhas. Por mim, elas só casam com 30 anos. Por mim. Porque filho homem, irmão, você vai soltar. Agora, filha mulher, você não pode deixar solta. Filho homem, tu tem que soltar para pegar um pouco de malandragem, um pouco de esperteza, ficar esperto. Agora, filha mulher, você não vai criar uma filha mulher solta na rua o dia todo, senão daqui a pouco ela tá. Então, irmão, a Bíblia diz assim: ensina o seu filho ou a sua filha o caminho que deve andar. Que nem a Bíblia vai dizer: a mulher sábia edifica a sua casa, edifica a sua casa, e a tola destrói. Se você roda, não para com homem nenhum, sua filha está crescendo naquele ambiente. E ela está entendendo o quê? Pô, minha mãe larga os homens. Minha mãe larga os homens, minha mãe não fica com ninguém. O que você vive, irmãos, eu costumo dizer que a nossa vida é uma realidade para os nossos filhos. O que é o casamento? O que é o casamento? O casamento, irmãos, nada mais é do que o matrimônio. Se você cair doente hoje, ou se você ficar mal, você tem o seu marido para cuidar de você. Se você ficar doente hoje, você tem sua esposa para cuidar de você. Por isso que você deve plantar o bem para colher o bem. Agora, se você troca de mulher, troca de homem igual água, no final você vai terminar sozinho, sozinho. Porque a Bíblia diz assim: amai as vossas esposas, amai o vosso esposo, como Cristo amou a igreja. Amar, irmãos, não é você ter desejo. Amar não é você ter prazer. Amar não é você ter paixão. Amar, essa palavra, amor, é muito forte, irmãos. Amor
Irmãos, amar é muito mais do que o cara olhar para você com o desejo de dizer assim, hoje eu te quero. Não. Amar não é você abrir as pernas, coabitar, ter o maior prazer. Não. Amar, irmãos. Se você que é mulher não se valorizar, quem vai te valorizar? Se você que é mulher não se posicionar, não reconhecer o seu valor, quem vai reconhecer o seu valor? Fazem com você o que você deixa fazer. Você não é nenhum lanchinho de ninguém. Você não é nenhuma marmitinha de ninguém. Você não é nenhum um objeto de jogar semi de ninguém. Você tem que conhecer o seu valor. Você tem que entender. Você tem que conhecer o seu valor. Só fazem com você, irmãos, o que você deixa fazer. Só te humilham até onde você deixa te humilhar. Agora, quando você botar na sua cabeça assim, eu não preciso passar por isso porque eu não sou uma mulher feia. Eu não preciso passar por isso porque eu não sou um cara feio. Quando você conhecer o teu amar, quando você conhecer o teu valor, você vai te valorizar. Amar a Deus acima de tudo é você se amar. Porque quem tem amor, você não precisa de um bom dia para o seu dia ser bom. Você não precisa de um homem dizer para você, fala linda, porque você sabe que você é linda, que você é bonita. Então você não precisa de elogio para botar o teu ego em cima, porque você conhece os seus valores. Você conhece quem é você. Homem para sair com você faz até fila. Homem para te pegar tem muitos. Mas um homem igual hoje, sexta-feira, um homem para te assumir, botar uma aliança no teu dedo, para ser sujeito homem. Um homem não para, não. Um homem para dizer assim, eu quero essa mulher como esposa, como mulher. Eu quero casar, eu quero trabalhar para mim, viver do lado dela, cuidar dessa mulher. Não é homem que só quer te usar. Não é homem que vem te tratar como uma mulher de rua, não. É um homem que te ama. Entenda. Você nasceu para ter uma família abençoada. Você nasceu para ter um esposo. Você nasceu para acordar com o seu marido te abraçando, te dando um beijo para ir trabalhar, para dormir de coxinha com quem te ama, não com quem te usa. Você nasceu para ser feliz, porque a própria Bíblia vai dizer em Êxodo, e as parteiras temeram a Deus, e Deus constituiu família. Deus vai te dar um marido que não é marido de ninguém. Deus vai te dar uma esposa que não seja mulher de ninguém. Deus vai te dar um marido, vai constituir uma família na tua vida. Chega de você ficar sofrendo por alguém que não quer mudar, por alguém que não tem prazer em estar do seu lado. Quantas vezes você se sentiu o resto das mulheres? Quantas vezes você se sentiu desvalorizada? Mas em nome de Jesus, Deus não vai unir pessoas, vai unir propósito. Deus vai colocar alguém do seu lado, alguém na sua vida que te ame, que te valorize, que te respeite. Você vai ter orgulho de ir para uma cozinha, cozinhar para o seu marido. Cozinhar, você vai ter orgulho de acordar de manhã cedo e ir. Porque quantas vezes você não já passou por isso na sua vida? Quantas vezes você não olha e diz assim, Senhor, eu fiz de tudo por ela, eu fiz de tudo por ele. Só que você não nasceu para viver desse jeito. Porque a Bíblia vai dizer o que, irmãos? Que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Se você é alguém que é sábio, que é sábia, você vai edificar a sua casa. Você vai edificar o seu lar. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, o mundo já é do maligno. Você não vai encontrar um homem para casar numa barraca. Você não vai encontrar uma pessoa para casar num boteco, num bar. Você não vai encontrar alguém para casar
num bar, num boteco, numa barraca, não. Você não vai encontrar alguém para casar na rua. Você vai encontrar alguém para casar, irmãos, num ambiente de família, numa igreja, numa casa. Você vai orar ao Senhor, Senhor, eu quero um homem para me custo, tem homem bom. A religião, irmãos, ela é boa. Só que a religião, que é a igreja, seja qual for a religião, qual for a igreja, qual for um ambiente religioso, religião é bom, mas esconde também muita gente que não presta. Porque a religião, ela atrai, irmãos. Ela atrai muita gente que presta e que não presta. Você não acha? Você já viu dentro da igreja você encontrar alguém para casar? Não, por isso que às vezes até dentro da igreja, para você casar, você tem que conhecer. Homens que não são bons para você casar em igreja. Homens de centro de recuperação. Porque vira e mexe não tem problema com drogas. Homens que não têm firmeza na igreja. Homens que já foram prostitutos. Esses homens, você vira e mexe, vai ter problema com eles na igreja. Homem que é viciado em pornografia, vira e mexe, você vai ter problema. Então, até para você escolher, irmãos, você tem que orar ao Senhor. Você tem que dizer, Senhor, eu não quero isso para minha vida, não. Eu quero, Deus, alguém como eu, que sirva a Deus. Alguém sem interesse, alguém sem valor, sem interesse, alguém que é fiel a Deus, que sirva a Deus de verdade. Porque, irmãos, aquele que pede, ele recebe. Aquele que busca, ele encontra. E aquele que bate, a porta se abre. Se você pedir, Deus vai te dar. Se você buscar, você vai encontrar. Porque hoje tem muitas mulheres, irmãos, frustradas. Porque muitas mulheres frustradas, porque mulheres que conheceram homens, irmãos, estão até hoje. Eu vejo o tal de brabo, né? Brabo aí, ele falar mal das mulheres, dizer que as mulheres com filho não são futuro, dizendo que as mulheres acima de 40 não é futuro. Salomão vai dizer, irmãos, melhor o vinho novo do que o vinho velho. Porque o vinho novo, irmãos, ele é para embebedar e embriagar. O vinho velho é para saborear. Sabe o que Salomão está dizendo? Melhor uma mulher madura, uma mulher que está solteira, porque a Bíblia vai dizer assim, é melhor você morar numa cidade deserta do que você morar com alguém atribulado. Se essa mulher hoje, ela tem 40 anos e ela está solteira, é porque ela conhece o valor dela. É porque ela saiu de um casamento que ela era atraída, que ela não merecia o cara que traiu ela, que largou ela. Então, Salomão, irmão, então, quando você entender que Deus vai colocar alguém na sua vida que te valorize, que te respeite, que te ame, alguém que queira viver uma vida a dois. Deus não vai te unir com um prostituto. Deus não vai te unir com um cara que não vale nada. Não. Deus, ele não vai unir pessoas para você ter contato, ter química, não. Deus vai unir propósitos. Então Salomão vai dizer, melhor você morar numa cidade deserta que morar com uma mulher atribulada ou com um cara atribulado. Aí essa mulher que está aqui na minha live, ela não está sozinha porque ela quis. Ela está sozinha porque ela escolheu que ela merecia coisa melhor. Ela entendeu que ela nasceu para ser amada, que ela nasceu para ser feliz. Ela entendeu que ela tem valor, que ela não é qualquer mulher, que ele não é qualquer homem. Cadê as mulheres que estão comigo aqui nessa live? Dá tec-tec na telinha aí. Então, mulheradas, vocês são servas do Deus Altíssimo. São mulheres virtuosas. São mulheres que conhecem o seu valor. São mulheres que optou por esperar em Deus, porque já quebrou a cara, já se frustrou. E o que Deus tem para vocês, mulherada, é muito melhor, maior e melhor do que vocês podem imaginar.
Deus vai dar para vocês um homem que trate vocês como princesa, não como Dalila. Deus vai dar para vocês um homem que vocês trate com amor, com carinho, com respeito. Porque vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Um frio desse. Você não queria estar com o teu companheiro abraçado, com alguém que te ama, um homem fazendo massagem em você, te dando um carinho e dizendo que te dá beijo, uns amassos, que é seu marido, vai ser dar uns amassos, alguém que te ame, que te respeite, que te valorize. Tu não queria? Fala a verdade, eu queria. Eu tenho minha esposa, tá, irmão? Você não queria? Claro que você queria. Só que você entendeu e conheceu o seu valor. Você entendeu e conheceu o seu valor. E quando você entende o seu valor, quando você entende que você tem valor, que você não é qualquer pessoa, irmãos, as coisas fluem na sua vida naturalmente. As coisas acontecem naturalmente na sua vida. Então, por isso, Pai do Senhor, Verônica, minha amiga, Deus abençoe. Então, quando você entender, Senhor, eu não quero mais errar de novo. Eu não quero, Senhor, mais escolher quebrar a cara, porque a idade, irmãos, eu falo para vocês por mim. A idade, o Lúcia, Jeane, Tatiane, Daniele, Adriele, Adriana Barbosa, Clarice, Verônica, Estilo, né, que é um Rafael, Andréia e Nai. A idade, ela vai chegando. E a gente vai chegando a uma idade que não temos mais tempo para você ficar chorando por causa de homem, para você ficar sofrendo, quebrando a cara. Né? Porque tempo é uma coisa, irmãos, que você não pode perder. Concorde comigo? Chega um momento da sua vida que você não pode ficar perdendo mais tempo. Né? Quem tem que ficar? A paz do Senhor, Catarina Alves. Deus abençoe, minha amiga. Você chega a uma idade, irmão, que você não quer mais sofrer. Você não tem mais tempo para estar chorando e correndo atrás de homem, perdoando uma traição. Outra não, isso é para garota nova que está começando a vida. A paz do Senhor, minha amiga, Deus abençoe, me dê um selo. Então, irmão, tu chega a um tempo na sua vida que você não tem mais idade para isso. Que você não tem mais tempo para isso. Por isso que se você hoje está sozinha ou está sozinho, você optou por quê? Você optou por esperar em Deus. Porque você não quer errar de novo. Porque muitas vezes no relacionamento você se entregou até demais. Você fez de tudo pelo cara e no final você foi fiel, você foi leal, você cumpriu com seus compromissos como mulher e como esposa e no final ele vacilou com você. Você deu chance, você deu oportunidade, mas no final ele vacilou contigo. Então, você não tem mais fase para isso. Você é alguém que quer o que Deus... Por isso que nas suas orações, mulheradas, vocês que estão comigo aqui na live, né, irmãos, que não... né, vocês que estão aqui comigo, por isso que vocês têm que orar para o Senhor diferente. Como o príncipe, orar diferente. Senhor, eu não quero mais errar, Pai. Eu quero o que o Senhor quer para minha vida. Senhor, eu não quero algo que satisfaça a minha carne, meus desejos, meus prazeres, não. Eu quero um homem, Pai, que tenha prazer na sua família. Eu quero um homem, Pai, que me ajude, que me ame. E principalmente, que me respeite. Que não faça eu sofrer. Eu quero esse tipo de homem. Eu quero alguém que venha crescer. Uma vez, irmãos, quando eu era mais jovem, eu namorei uma mulher que eu tive que largar. Por quê? Porque só eu crescia e ela não crescia. Entendeu? Ela continuava no mesmo lugar depois de 5 anos. Me pergunta por quê? Me pergunta por que ela não crescia. Me pergunta por quê. Bota aí escrito aí que eu vou te falar por quê. Bota aí escrito. Ninguém vai escrever, não. Escreve aí você. Pergunta por quê, pastor? Bota aqui.
Por quê? Porque ela era anã. Então ela não queria crescer. Brincadeira, meu, para distrair. Sei que minha piada é muito sem graça. Então, irmãos, por isso que eu digo sempre para vocês, ore, mulherada, conheça o seu valor. Só fazem com você o que você deixa fazer. Eu me lembro que quando eu conheci a minha digníssima, linda, é que eu não posso postar porque eu entro em muita polêmica, mas eu ia postar. Minha linda, digníssima esposa, ela falou assim para mim, irmãos, eu só vou namorar contigo, cair com você, quando você der entrar lá no papel do casamento e você casar. Porque você acha que eu vou ser mais uma, que você usada por você? Aí eu falei, não, varô, a minha intenção é casar. Sabe que eu sei, irmão, na minha família, meus irmãos falam que eu sou a mulherzinha da casa, né? Eles ficam tristes, mas porque eles não param com mulher. Eles falam, você é a mulher. Tudo pra você é casar e ter família. Pra você ver, eu sou o cara mais antigo que tô com a minha mulher há 10 anos, né? E eles ficam trocando de mulher toda hora. Ah, você para com mulher. Eu falei, paro porque eu não quero uma mulher que eu venha usar. Eu quero uma mulher que amanhã, se que Deus me livre, que nós somos sujeitos, né, irmãos? Que se eu cair doente, ela cuide de mim. Se ela cair doente, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, irmãos, eu cuide dela. Eu não quero alguém que me usa, né? Eu quero alguém que me ame, que me respeite. E eu sempre falei isso, irmãos. Aí meus irmãos falam assim, ah, você é a mulher. Não sou mulher, eu sou um cara família, irmãos. Sabe? Tenho minhas 2 filhinhas, sou um cara família. Eu amo, né, servir a Deus. Amo família, né? Amo o ambiente família. Eu nunca fui homem de ter 2 mulheres. Por isso que eu nunca namorei, eu só casei, eu caso, entendeu, irmãos? Porque eu acho que não tem coisa. Eu me sinto honrado porque, poxa, você. Olha, irmãos, quando eu casei com a minha mulher, quando a gente casa, a gente se sente honrado porque aquela pessoa está assumindo um termo de compromisso com você, né? E eu estou assumindo um termo. Então, você casar com uma pessoa é você honrar essa pessoa, é você honrar essa mulher como mulher, é você honrar esse cara como homem. Porque namorar é uma coisa, mas casar é outra, irmãos. O Andréia Aparecida, né? Andréia Aparecida, a paz do Senhor Jesus, Andréia. Vamos ver se a Andréia tá aí, irmãos. Mas, bom, quem eu vou falando, vai dando um oi aí, ou bota eu. Andréia Aparecida. A paz do Senhor, Andréia. Deixa eu ver se a Andréia tá na live ainda aí. Andréia Aparecida. A paz do Senhor Jesus. Acho que ela não tá na live, não. Né? Não tá, não. Catarina Alves Souza. Catarina Alves de Souza. Deixa eu ver se a Catarina tá aí na live. Catarina, eu vi a Deus desfazendo uma obra de macumba contra a sua vida. Principalmente, Catarina, contra a sua vida sentimental, tá? Deus manda te dizer, Catarina, que as promessas dele ainda estão de pé na sua vida. Que a justiça dele vai ser feita na sua vida, tá? Deus manda você aquietar e acalmar o teu coração. Olha, Catarina, como o inimigo tem se levantado contra a sua vida sentimental. Olha como o inimigo tem guerreado para você desistir, para você parar. Mas o Senhor falava, diga para ela que eu não abro mão dela. Diga para ela que eu vou mudar a história da vida dela, tá? Um novo tempo, Catarina, de Deus sobre a sua vida. Um novo tempo de Deus sobre a tua casa. Deus está tratando, Catarina, de um homem reléu e de calabarás nessa noite por causa de ti. Tá? Se prepare para o teu culto de ação de graça. Andréia Aparecida, paz, Andréia. Andréia Aparecida, a paz do Senhor Jesus, né? Andréia, a todo tempo que eu olho, que eu chamei você aqui quase 1 hora, né? Que eu olho para você, o Senhor falava, diga para Andréia que eu vou mudar a história da vida dela. Eu via como Deus descia, Andréia, com justiça na tua vida. E interessante
entender que quando eu olho para você, eu vejo uma papelada e vejo um documento nas suas mãos. Deus manda te dizer que Ele é contigo. Deus manda te dizer para você, Andréia, aquietar e acalmar o teu coração. Halaio, tchu, repital, idioma, tá? Deus vai preparar uma mesa para você na presença dos seus inimigos, tá? Eu via Deus visitando Halaio, idioma, tá? Deus visitando um homem nessa madrugada e nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Remi nagaio cho, kalau ichoma, rem diobiandiogia. Irmãos, eu sinto a presença de Deus aqui. Se prepara, ô Andréia Aparecida, o teu culto de ação de graça. Se prepara, Andréia Aparecida, para viver o novo de Deus. Ô Andréia, me chama nesse número aqui no canto. Qual o nome dela que foi revelada também? A Andréia. Amém. Amém, irmãos. Me chama nesse número que tá aqui no canto. Dilma Borges. Deixa eu ver se ela tá aqui. Andréia Borges. Deixa eu ver se ela tá aqui. Andréia Borges. Vamos ver se ela tá aí, irmãos. Irmãos, tem que... Me chama nesse número aqui, Andréia. E... Nesse número aí no canto. Me chama nesse número aí.
Bons, caiu a internet. Caiu a internet. Voltou? Man. A internet quando cai é horrível, né? Então, irmãos, que eu tava dizendo pra você, né? Se valorize, se respeite, sabe? Coloca limites. Se valorize, irmãos. Coloca limites. A vida, ela é feita de limites. Tá entendendo? Dona Lourdes de Souza. Deus abençoe, Lourdes. Né? Deus abençoe. Então, irmãos, a vida ela é feita de limites. Você tem que colocar limites na sua vida. Sabe? Você tem que colocar limites. Entendeu? Oração, irmão, sempre é bom você orar, você pedir a Deus um sinal, porque o sinal deu. Por isso que eu sempre digo, né, irmãos? Busque sempre a Deus, Senhor, o que que o Senhor quer para mim? Porque tudo que Deus quer para você, irmãos, é bom. Não busque você querer viver uma vida segundo as suas vontades, né? Os seus prazeres. Não. Busque sempre aquilo que Deus quer para você. Entendeu? Porque sempre quando você buscar o que Deus tem para tu, Senhor, o que que o Senhor quer para mim? O que Deus quer para você, irmãos, é bom, é rico em graça e em misericórdia, entendeu? Então busque sempre o que Deus ele quer para você, amém? Porque sempre o que Deus quer para você, irmãos, é bom. Fuja de brigas, de confusão, né? Então sirva sempre a Deus, amém, irmãos? Eu vou terminar essa live, né? Porque já deu 10 horas, né? Eu vou terminar, mas obrigado. Ore ao Senhor. Senhor, coloca na minha vida aquilo que é bom. Afasta de mim a inveja, o olho grande. Tira de mim, Senhor, aquilo que não... É assim que tu deve orar, entendeu? Que Deus vai cumprir, Deus vai fazer na sua vida. Deus vos abençoe, irmãos. Quiser oração...